Mas a poesia dele era assim, como na trilha da gente também. A gente pegou a trilha dele. Ele dizia, ele gostava de se apresentar com uma estrofe. Sim. Ele dizia, sou eu, professor da aula, tufão que envenena a chuva, cacheiro que tem a luva, leão que estremece a jaula. Foi São Francisco de Paula que me deu esse transporte para toda a vida ser forte. Manuel Galdino Bandeira, onça velha estragadeira da Paraíba do Norte. Gente, eu estou na residência de João Bandeira, uma lenda viva da poesia, do repente, da viola, de família que tem no seu DNA a arte da literatura, do cordel. Eu gostaria que João Bandeira deixasse aqui registrado no nosso canal Memorial Afetivo um pouco da sua memória afetiva, o que ele consegue lembrar de quando tudo começou na sua família, desde o seu avô. Então é uma satisfação enorme ter aqui no meu canal Memorial Afetivo esse encontro com João Bandeira, irmão de Pedro Bandeira, de Chico Bandeira, Daudete Bandeira, Francisco Bandeira, Antônio Bandeira, Cícera Bandeira, que era poetisa e violeira também. Violeira. Podemos começar com o seu avô? Como era o nome do seu avô? Manuel Galdino Bandeira, começou tudo por ele, né? Sim. Manuel Galdino Bandeira era um paraibano de Patos das Espinharas e que veio para São José de Piranhas, porque lá ele encontrou a respectiva esposa, Francisca Erudina Ribeiro, que passou a passar Bandeira também, Francisca Erudina Bandeira. E ele atuou mais de meio século como cantador repentista e como dos melhores, né? Deixando um rastro bem firme na região, podemos dizer, de todo o Nordeste, que ele tornou-se muito conhecido através de uma reportagem que foi feita pelo grande pesquisador Mário de Andrade. Sim. Ele era um pesquisador que vinha à presença mesmo, ele vinha aos cantadores, ele passava assim de 30 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, numa favela de uma capital, pesquisando a coisa lá nas raízes, ou na raiz do interesse dele. Ele fez um trabalho com o meu avô, Manuel Galdino Bandeira, ele deixou uma gravação feita, rapaz, naquela época, em 1938. 19 de abril de 1938, em Cajazeiras, na Paraíba, ele gravou o nosso avô, Manuel Galdino Bandeira. Eu até me esqueci de citar o nome, mas você já tinha citado o nome de Pedro, né? É. Os irmãos, nós somos 6 irmãos cantadores. 6 irmãos cantadores. 6 irmãos cantadores. De uma família de quantos irmãos? 14 irmãos. 14. Mas ainda tem poeta na família. Ainda tinha uma outra irmã que não cantava, mas fazia versos, que é a Margarida Bandeira, que era a mãe do Pátio Bandeira. Ela deixou um caderno de poesia. Ele tem esse caderno e ela era poetisa, ela fazia. Deixou um caderno de poesia também. Foi, né? Aí nós estamos aqui, Botelho, nós pertencemos a várias entidades sociais, como você sabe, que você é lá do Instituto Cultural, ICVC, né? Sim. E eu também sou de lá desde 1985, né? Olha. Nós viemos acompanhando e tivemos sempre presente lá. Fizemos até um poema quando eu recebi quando eu tomei posse. Sim. Fiz um poema com o Instituto, né? Me apresentando ao Instituto como poeta. Que nós tínhamos lá uma presença muito constante, que era de Adenor Benevides. Ele não gostava que ninguém faltasse. Ele queria uma coisa bem presencial. Ele tinha um interesse medonho pelo ICVC, que hoje o presidente é Hugo. É o Hugo Melo, né? Hugo. E anteriormente aqui foi a nossa querida poetisa Rosário Lustosa. Rosário Lustosa, gente boa. Poetisa de primeira, cordelista muito boa. Tem muitos cordéis. Tem. Aí nós acompanhamos esse ritmo dessas instituições culturais, pertencemos a muitas
muitas associações de violeiros e fundações. Inclusive, sou fundador da FUNCORVIN, que é Fundação Cordel e Viola do Nordeste, e também da AVVPPSC, Associação dos Violeiros, Poetas Populares e Folcloristas do Cariri. Sim. Pertencemos também àquelas entidades de Brasília, que é onde tem a Casa do Cantador. Não sei se você já sabia, lá em Brasília nós temos a Casa do Cantador. Sim. Foi fundada e construída por José Sarney, que é poeta também, né, Sarney, Sim, sim. e aquele Aparecido, o governador Aparecido, lembra dele? Foi governador de Brasília, né? Sim, sim. E lá foi construída a Casa do Cantador, um grande prédio lá, Olha. É um destaque lá E em essa Ceilândia. Sim, essa Casa do Cantador, ela acolhe, ela apoia. Ela promove festivais de violeiros. Ela preserva, né? Preserva e recebe gente também de outros países. Ah, sim, que legal. Lá é chamada, não é somente a Casa do Cantador, é chamada Casa do Cantador, mas tem um subnome que é Casa do Cantador, Palácio da Poesia. Porque lá no Piauí tem também uma Casa do Cantador. Piauí. No Piauí. A Casa do Cantador lá foi construída, e foi oferecida por o saudoso João Claudino dos Armazéns Paraíba. Os Claudino de Cajazeiras e o Iraúna, né? Paraíba. Iraúna, sim, sim. Só que ele se radicou mesmo em Teresina e Maranhão. Ele tinha muitas fazendas no Maranhão, né? Sim. Me contando, eu perguntei lá uma das pessoas dele lá, eu digo, quantas fazendas João Araújo tem no Maranhão? Ele disse, 70, naquele tempo. Olha. 70 fazendas no Maranhão. E lá ele fundou a Casa do Cantador, ele construiu, deu terreno e construiu a Casa do Cantador, que é uma área grande, fica no bairro A Vermelha. Sim. E ainda está lá no comando de Pedro Ribeiro, que é o presidente, foi presidente muitos anos e ainda continua como presidente, que ele é um poeta, benfeitor da poesia legal, lá, né? Então, autor de vários livros de poesia. E a gente sempre esteve lá também. Todos os festivais que aconteceram em Teresina, nós fomos. Acho que agora houve um hiato, porque ele já está com 92 anos, né? A gente percebe que é um estado que valoriza, que dá esse suporte, né? Até a mesmo cultura, a literatura, ao cantador, a poesia. Né? O Piauí oferece muita força, porque no Piauí... Sim. Pegar aqui esse livro que está aqui em cima aí, por favor. Aqui tem a verdadeira história da poesia do Piauí. Tá vendo o que está escrito aí em cima? Antologia dos Cantadores e Poetas Populares do Piauí. Olha aí. Esse aqui. Do autor aí, diz o nome aí do autor, Raul. Ah, sim. Autor Joames, coordenador Joames. Ele é poeta, escritor. Poeta, escritor. E aí está descrito, todos os poetas são 45, veja aí. Aí então lá no Piauí nós tivemos grandes festivais também. E no Piauí eu destaco assim, Teresina, Campina Grande na Paraíba e nosso trabalho aqui em Juazeiro do Norte, no Cariri, e Campina Grande, né? Campina Grande na Paraíba. Paraíba, sim. Lá teve a grande contribuição daquele escritor e pesquisador, que é o Átila de Almeida, né? Sim. Deu uma grande mão à poesia popular e erudita, ele era das duas áreas, né? E foi uma coisa que andou muito bem, a poesia. Graças a Deus, nesse século, a poesia andou bem, viu? Século XX. Século XX. A poesia desenvolveu muito aqui. Seu avô é do século XIX para o XX? Meu avô é de 1880, por aí assim, né? O senhor começou a falar do seu avô e era um cantador, poeta, repentista, que ia para as comunidades e foi estudado, né? Ele foi gravado. Foi muito pesquisado. Pesquisado, né? Pelo Mário de Andrade. E outros, né? E a poesia dele, assim, o que era diferente nele? Na verdade, ele desbravou, ele foi, assim, um dos primeiros,
Não queremos dizer que ele desbravou, mas ele foi um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Um dos primeiros que antes dele já tinha acontecido bons cantadores também, não podemos negar, né? Como Manuel Leopoldino de Mendonça Serrador, foi um grande cantador, um pouco antes dele, e outros valores. Mas a poesia dele era assim, como na trilha da gente também. A gente pegou a trilha dele, ele dizia, ele gostava de se apresentar com uma estrofe. Sim. Ele dizia, sou eu, professor da aula, tufão que envenena a chuva, cacheiro que tem a luva, leão que estremece a jaula. Foi São Francisco de Paula que me deu esse transporte, para toda a vida ser forte, Manuel Galdino Bandeira, onça velha estragadeira da Paraíba do Norte. Ele se apresentava assim. Ele esteve aqui em Juazeiro, cantou para o Padre Cícero. Olha, rapaz, que maravilha. Ele fez várias viagens. Você lembra de alguma... De mais, assim, o que você lembra mais dele? Eu sei do encontro dele com o Padre Cícero, porque ele esteve aqui numa certa ocasião, que tinha aqui um pessoal que era radicado ali na Fazenda Nova, os Sobreiras. Sim. Os Sobreiras, né? E então teve um lá que estava promovendo, fazendo na casa dele uma renovação do Coração de Jesus. Naquele tempo estava começando as renovações, até por incentivo do Padre Cícero, né? Aí essa pessoa de lá encontrou-se com ele aqui no centro, e em Barbalha, que ele também visitava muito Barbalha, que nessa época Luiz Danta Quezado vivia ali em Barbalha, no Roncador de Barbalha. Aí disse que o Manuel Galdino tem uma renovação lá em casa dia tal. E depois da renovação, o Padre Cícero mesmo disse que a gente chama os cantadores para cantar. E cantar sobre a Bíblia, que cantador sabe de coisas da Bíblia muito. Aí ele disse, ora, eu vou. Aí não foi para a renovação, aconteceu a renovação, e convidaram também o Padre Cícero para ir para a festa da renovação, né? Toda vida houve festa de renovação, né? Comes e bebes também, né? Tem. Mas um bebe sem álcool, não, era café, era café, coisa... era aluar, era suco, né? Chá, bolacha, coisa bolo, coisa às vezes um bolo. Era bolo, bolo não faltaria, né? Depois foi que veio o refrigerante. Foi. Né? Mas até aí era essas coisas assim, né? Então ele foi cantar. Chegou lá, depois da renovação, ele começou a cantar, cantou um bom pedaço, e o Padre Cícero assistiu um pedaço da cantoria. Assistiu, observando, ele tinha um espírito de observação muito profundo, né? Era sensível. Era sensível, Padre Cícero. Tinha um espírito missionário, assim. Missionário. Popular do povo, né? E sobretudo de observação, né? Observação. Era. Dos talentos. Aí ele deu uma certa hora da noite, ele disse, eu vou sair porque preciso ir para casa, eu não posso ficar aqui a noite toda, mas tive uma satisfação muito grande de assistir o cantador, o Manuel Galdino Bandeira. Se eu quero me despedir e deixar aqui a minha bênção para todos, e disse, você, seu cantador, continue cantando, aí bateu na cabeça dele, continue cantando, que foi o melhor que eu ouvi até hoje. Olha, realmente. Uma bênção, né? Uma recomendação. Aí, então, ele esteve aqui muito tempo, visitando aqui essa região. Aqui foi sempre uma região também de cantador, de poetas, né? Porque aqui, naquele tempo, já tinha o Luiz Danta Quezado aqui em Barbalha, né? Que era um glosador, fazia... Ele não era cantador, ele não tinha viola, mas ele fazia versos de improviso até glosando, né? Ele deixou um livro, tem esse livro ali, publicado. Glosando quer dizer... Glosando por exemplo, ele achava interessante um mote, que a mote é o mesmo tema, né? Ou então, se você, por exemplo, chegasse e desse um mote, desse um tema, seu Quezado, faça aqui uma glosa nesse tema. O Juazeiro do Norte é a cidade feliz. Pronto, você já deu o tema. Pronto. Aí chama-se o poeta glosador, chama-se glosador, glosar o mote, né? Sim. Ou então o tema, que é a mesma coisa, significa mote, tanto faz chamar tema como chamar mote, né? O mote é mais novo, uma coisa mais nova, mais de cá. O tema já é mais lá de trás, né? Isso. Então, os pesquisadores e os cantadores mais de cá intitularam mote, né? É uma terminologia mais nova, né? Sim.
Ele fazia. Tinha também o João Siqueira de Amorim, que era aqui de Barbalha. João Siqueira de Amorim. Esse Siqueira de Amorim, que era filho aqui de Barbalha também. Foi um poeta e foi também jornalista em Fortaleza. Um bom cantador, um bom repentista. Sim. Deixou muita coisa boa. Então, naquele tempo, tinha essas visitas desses cantadores de fora, aqui nessa região. Veio o Padre Cícero e cantava para ele. Ele e aqui o povo da região. O Juazeiro foi uma cidade sempre muito visitada. Então, o João Bandeira, seus pais, como era o nome do seu pai, sua mãe? Tobias Pereira de Caldas e a minha mãe Maria de França Bandeira. Natural de São, meu pai era aqui de Abaiara, aqui no Ceará, Milagres. Aqui a Abaiara era pequenininha, chamava mais Milagre, né? E daqui ele foi lá para Paraíba, né? São José de Piranhas. Sim, sim. Que a minha mãe era de lá, né? Nasceu lá. São José de Piranhas. São José de Piranhas. E o nosso avô, Manuel Galdino Bandeira, veio de Patos e lá encontrou-se com a noiva, né? Tornou-se esposa. Francisca Ribeiro, Francisca Erundina Ribeiro, que passou a ser Francisca Erundina Bandeira. Sua avó? Minha avó. Que era de São José, que era piranhense mesmo. Piranhas. Olha. Da região, São José de Piranhas. São José de Piranhas tornou-se hoje se falar em São José de Piranhas, é bom citar que hoje é uma região de destaque ali, sabe por quê? Você sabe que ali aconteceu, né, agora a barragem da Boa Vista, né? Sim. Já foi lá? Não. Você precisa ir lá. Pois a barragem da Boa Vista é uma barragem gigantesca, eu acho que é a segunda do Nordeste, né? Sim. Muita água, rapaz, a água da transposição do Rio São Francisco. Pronto. Vai lá. Muito bem. São 18 quilômetros de espelho d'água. Muita coisa, né? Aí o senhor veio para cá quando? Para Juazeiro? Para Juazeiro eu vim diretamente. Veio a família, os irmãos? Primeiro veio Pedro, né? Pedro veio em 60. Pedro veio em 60. No ano de 60, né? Sim. Aí eu vim em 63. Fiquei aqui até 65. Aí tornei voltar para Cajazeiras, Paraíba, que é lá em Cajazeiras, porque eu fui convidado pela direção da Rádio Alto Piranhas, que tinha surgido naquele momento lá em Cajazeiras, né? Sim. Uma emissora muito boa. Aí eu recebi o convite para ir cantar com um cantador chamado Zé Monte, no horário 9 horas da manhã. Nós tínhamos um programa de 9 às 9h40, por aí assim. Aí a gente fez esse programa lá de 65 até 69. Quando eu retornei para cá. Eu vim aqui para cá em setembro de 69. 69. Aí já comecei um programa na Rádio Progresso, né? Rádio Progresso, ali na Rua São Paulo. Mas a poesia para nós, na época, na década de 80, eu sou de 75, mas nesse de 80, 85, 88, até 90, que a gente veio para Juazeiro, eu tinha 14 anos, aí até esse período era a viola, a gente não tinha energia, eletricidade no sítio. Era o radinho a pilha mesmo, mas a viola, o repente, a poesia, a declamação. A declamação era como que a música, né, do sertanejo, aquela melodia. A declamação era acompanhada pelo um fundo musical. Um fundo musical. Que vamos dizer assim, não podemos fugir disso aí, porque o grande declamador na época foi o Eloy Teles de Moraes. Lembra de Eloy na Rádio Araripe? O Eloy foi o precursor, né? Precursor. E ele lá tinha um programa chamado Coisas do Meu Sertão, na Rádio Araripe. Que tem aquele fundo musical. Aí tem aquele fundo musical com o Luar do Sertão do Catulo da Paixão Cearense. Catulo da Paixão Cearense. Que é os passarinhos piando. Ali também. E ele cantando o Luar do Sertão, que é um grande poema, né? Exatamente. Mas o seu programa, assim, o do Eloy foi era de manhã. Período. O de Eloy era bem cedinho. Era 6 horas. O seu era à tarde? O meu tinha um de manhã, 7 horas da manhã, e tinha um de tarde. De tarde. Fazia de tarde. Eu dois.
Aí depois eu fiz um só de declamação também, né? Foi o tempo que Eloy faleceu, ficou assim o espaço bem... o espaço Uma vago, lacuna, né? uma lacuna, né? E eu não quis deixar a lacuna assim, sem preenchimento, né? Eu quis preencher, não sei nem se preenchi. Não, mas é assim, cada um, né, com seus talentos. Era. E você não deixa de ter seu brilho próprio, seu talento. Eu tenho assim uma admiração muito grande por Eloy, porque foi o próprio Eloy que me botou na poesia matuta. Na poesia Foi, matuta, né? Foi. Conte um pouco essa história. Eu tenho uma história para contar do Eloy. Ele já vinha declamando há muito tempo, aí eu era muito da área de poema matuto. Sim. Aí quando foi um dia de domingo, assim, hoje é domingo. Hoje é domingo. É um dia hoje é domingo. Diferente, né? Quando foi um dia de domingo, rapaz, eu saí daqui e fui ali, eu não sei se você lembra que onde hoje é o supermercado Lagoa, sei. Ali era o Puma. Sim. Você alcançou isso aí, né? Rapaz, quando eu cheguei no tempo era Cauã, uma coisa assim, a Cauã. Nesse tempo era o supermercado Puma. Não lembro. Era o Puma. Rapaz, eu ia mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu ia atravessando ali para a rua São Pedro, pegar não sei o que por ali. Aí quando eu fui cruzando em frente o Puma, Eloy ia saindo de dentro do Puma, né? Sim. Aí ele disse, ei, João Bandeira, ele já tinha sido locutor de um programa meu lá na rádio. Piranha. Não, na rádio Araripe. Araripe. O programa era meu e do Antônio Aleluia, que era um cantador aqui na região, pernambucano. Na Rádio Educadora? Não, na Rádio Araripe. Na Rádio Araripe que era dos diários associados, né? Lá no Crato? Lá no Crato. Sim, Rádio Foi a única rádio aqui dos diários associados aqui na região, foi Araripe. Sim. Foi fundada ainda aqui por o grande Francisco Chateaubriand Bandeira de Melo, né? Um paraibano de Umbuzeiro da Paraíba, né? A história pura. História viva aqui. Ele foi o fundador do Diários Associados. Sim. Ele tinha muitas emissoras de rádio naquele tempo, e revistas, e jornais. Tá. Ele foi o Roberto Marinho daquele tempo. Pronto. Desbravador daqui do certo, interior do então eu tinha feito um programa lá na Araripe, na Rádio Araripe, com o Antônio Aleluia, e o Eloy tinha sido locutor do nosso programa. Ele já era familiarizado comigo, eu com ele. E eu já vinha acompanhando o programa dele há muito tempo. Aí ele disse, ei, João Bandeira, eu disse, o que é Eloy? Rapaz, eu quero que você seja um colaborador do meu programa. Eu digo, como assim? Ele disse, fica escrevendo para o meu programa? Ele disse, poesia matuta, poema matuto. E ela, eu não tem muito poema matuto não, tem aí poucos poemas matutos. Ele disse, mas quem faz um sexto faz 10. Quero que você fique sendo colaborador do meu programa. Rapaz, ele marcou até uma época com isso. Porque até aí, o Eloy só declamava poemas de Patativa, Zé da Luz e Catulo da Paixão. E Napoleão de Menezes, que era um poeta das bandas do Rio Grande do Norte. Aí eu comecei a mandar poemas, escrever poemas e mandar para Eloy. E isso revelou muita gente aqui na região. Aí teve o Luciano Carneiro. Aí teve os outros poetas aí, rapaz, o Eloy está declamando lá o João Bandeira. O Bandeira é uma cara nova lá, ele só declamava o Patativa, o Zé da Luz e o Catulo da Paixão. Agora, então ele quebrou agora a aresta, vamos entrar também. Então, ele foi à porta, vamos entrar. E entrou muita gente nova aí, Pedro Ernesto, vários aqui na região. Vários. O Gilvan Grangeiro, lá de Abaiara. Gilvan Grangeiro. Foi escrevendo também. Uma turma nova aqui. Maranhão, tem também um poeta Maranhão também, Maranhão que era do Ibama, né? Do Ibama, funcionário do Ibama, lá no Crato. Luciano Carneiro, né? O que eu falei. Luciano Carneiro. Faleceu na pandemia. Foi. Luciano era lá da Academia dos Quadrilhos do Crato. Sim. Aí veio as mulheres também, muitas mulheres. É como Joseni Lacerda. Joseni Lacerda se revelou. Subsecretamente Maria do Rosário aqui. Muito poderosa, né? Elas vieram depois. Mas Eloy fundou aquela academia dos quadrilistas do Crato. Sim. Ele angariou em Fortaleza umas máquinas de tipografia. Pronto. E montou uma tipografia no Crato, né? Foi. Lá na academia dos quadrilistas do Crato. Aí ficaram publicando os cordéis, né? Foi. Pelo pessoal que ia entrando como sócio da academia,
da tipografia, né? Tipografia. Que virou Academia. academia, né? A Joseni Lacerda me falou uma vez desse convite que Eloy Teles fez a ela. Joseni, muito tímida, é da personalidade dela, a timidez, mas uma mulher muito talentosa e inspirada para a poesia. E ela ainda é muito jovem também, contemporânea de Rosário Lustosa. Ambas trabalhavam na telefonia Telemar, né? Telemar. Então, o mestre Eloy, ele tinha essa sensibilidade artística, literária, cultural, popular. Você quer falar do mestre Eloy? Fale. Seu Eloia. Eu vou chamar seu Eloia. Ele disse, não, eu não gosto desse que me chame de mestre Eloy, não. Eu prefiro que me chamem de Eloia até. Não, Eloia, né? Eloia. Seu Eloia, como me chamam na feira. Seu Eloia, né? Como me chamam na feira. É uma figura muito boa. Mas Eloy tinha muita coisa. Eu tinha um bocado de coisa para contar de Eloy. Tem outra coisa que eu achei interessante. Um dia eu já era realmente colaborador direto mesmo para o programa e eu fiquei sempre visitando lá. E ele depois fundou ali um escritório dele no centro, ali perto daquela Praça dos Pombos, né? Sim. Que é a Praça Almirante lá, aquela praça ali perto da estação do trem. Cristo Reis. Cristo Reis. A gente chama ali, depois passaram a chamar a Praça dos Pombos, tem muito Praça pombo, dos né? Pombos, Almirante Alexandrino, alguma coisa. Aí um dia eu fui perguntar, eu digo, Eloy, diga uma coisa, rapaz. Como foi que você conseguiu tanta coisa de Catulo? Ele disse, rapaz, boa pergunta essa aí. Rapaz, ele disse, quando faleceu, eu não gosto dessa palavra morreu não, eu gosto de chamar faleceu. Né? Faleceu. Ele disse, quando faleceu um médico que tinha aqui, que era muito conhecido aqui na região, aí ele disse, rapaz, no dia da semana que faleceu um Gesteira, um doutor Gesteira. Doutor Gesteira. Ele disse, na semana ou um mês que faleceu o doutor Gesteira, o doutor Gesteira foi um médico muito caprichoso, muito cuidadoso, que ia a muito congresso no Rio de Janeiro. E lá, toda viagem que ele ia, trazia uma lapada de livro de literatura popular do Catulo. O Catulo morava no Rio de Janeiro naquele tempo. E ele juntou o livro, parece que ele comprou, foi o livro, foi de todos os livros das coleções de Catulo. E deixa. Olha. E tinha em casa muito livro do Catulo. E eu ia passando ali, aqui perto dessa praça aqui essa praça que tem ali perto que onde hoje é o Bradesco, né? Aí ele disse, estavam botando os livros de doutor Gesteira na calçada. Ah, meu Deus. Para o povo levar. Eita. Aí ele disse, eu vi aqui, assim, aquela juntação. Oh, meu Deus. Aí me aproximei. Sim. Eu me aproximei e, por incrível que pareça, tá vendo? Parece uma coisa, né? Aí eu fui mesmo em cima da coleção dos livros de Catulo. Parece assim. Foi um achado. É um achado. Eu peguei a coleção todinha e fez um montão, depois só foi numa sacola de plástico, levei um mundão de livro de Catulo para casa. Eu não tinha nenhum. Tá vendo? Mas rapaz, ele disse, eita rapaz, aí eu comecei a ler Catulo. Me aprofundando, lendo. Aí deu o programa na Rádio Educadora e fiquei declamando eles, né? Catulo. O senhor tem algum decorado assim de Catulo para declamar alguma coisa? Eu gosto muito das coisas de Catulo, eu não tenho os poemas todos, agora eu gosto muito. Aqui eu tenho uma coisinha dele decorada. Geralmente Ele de Catulo era uma coisa, ele disse Mário de Andrade, que eu estive lendo uma coisa aqui, uma reportagem de Mário de Andrade sobre Catulo, e ele disse que Catulo foi o maior criador de imagem da poesia brasileira. Sim. E é mesmo, pai. Olha nessa estrofe aqui. Trabalhou com a imaginação. Imagem a imagem é criar o quadro. O cenário da coisa. Ele faz o cenário. Ele faz o poema, né? Ele faz a epopeia. Da coisa, a epopeia. Ele faz a epopeia da coisa. Sim, ele fazia isso.